Muzan Kibutsuji poderia usar suas inspirações em Demon Slayer. Ele poderia usar seu estilo de luta misturando Kekijutsu e técnicas de respiração concentrada. Será que Muzan conseguiria se tornar ainda mais forte com isso? Bom, é isso aí que vamos entender hoje. Muzan é o rei dos Onis, o demônio primordial, ou seja, ele foi o primeiro a ser criado. Ele é definido como o mal que assombra a humanidade pelas sombras. Mas qual é a natureza de Muzan? Muzan, originalmente, era um ser humano normal, como eu e você. Mas uma coisa aconteceu que mudou toda essa história. Nascido na Era Heian, o jovem Muzan era uma criança doente. De acordo com ele mesmo, a sombra da morte sempre esteve perto de si. Essa sombra passou a assombrar sua vida desde o nascimento, quando seu coração simplesmente parou de bater por várias e várias vezes, ainda dentro da barriga de sua mãe. Quando ele nasceu, Muzan não chorava, ele não respirava, não tinha pulsação. Ele estava simplesmente sem vida. Bom, era isso aparentemente, mas durante o processo de velório, Muzan se contorceu, se debateu e finalmente chorou. Ele estava vivo. Muzan, por ser alguém que vivia doente, entre altos e baixos, foi visitado por vários médicos, os melhores médicos do Japão. Seu sofrimento era grande e se agravou ainda mais quando veio a bomba. Muzan não passaria de seus 20 anos de idade. Sua vida já estava traçada, um fim estipulado pelos melhores médicos da época. Parecia o fim de sua vida, difícil, trágica e extremamente triste. Mas não se enganem, Muzan era um homem extremamente cruel. Ainda em sua vida humana, antes dos seus 20 anos, quando acabaria sua vida entre aspas, Muzan teve cerca de 5 esposas. Sim, 5 mulheres tiveram coragem de se casar com Muzan, mesmo sabendo das condições dele. Todas as 5 sofreram muito por serem humilhadas e colocadas sob pressão a todo momento por Kibutsuji. Relacionamentos extremamente tóxicos. Todos terminaram em tragédia, com todas as mulheres, bom, fazendo o contrário de viver. Despedidas, mortes essas, que nunca em nenhum momento foram sentidas de fato por Muzan. Ele era sim um homem cruel. E assim chegamos ao médico, o médico que mudou a vida de Muzan. Esse senhor era generoso, não era um dos melhores do Japão, não era nem mesmo alguém conhecido pelo Muzan, mas aquele homem soube por terceiros quem é Kibutsuji e sobre a situação a qual ele passava. Além de médico, aquele homem aparentava ser um exímio cientista, alguém que fazia experimentos em busca de melhorar e aprimorar a medicina na época. Ele chegou em Muzan e apresentou um novo projeto, um teste, algo que poderia sim salvar a vida de Muzan, evitando a morte aos 20 anos e fazendo ele, quem sabe, ter uma vida prolongada. Uma chamada última esperança. Muzan, convencido pelo médico, aceitou o tratamento. Uma escolha que seria certa, sua doença seria curada. Mas sabemos que Muzan não era um homem bom, muito menos paciente. O primeiro efeito do medicamento foi um pequeno agravamento de sua doença, como se sua vida tivesse sido encurtada. O que fazer agora? Você ainda se pergunta? Muzan atacou o médico, revoltado, extremamente bravo por sua vida, entre aspas, ter perdido um pouco mais de tempo, coisa que na realidade não havia acontecido ainda. Mas vamos aos fatos. Enraivecido, ele atacou o médico com uma faca, um golpe anormal para sua própria força. Ele tirou a vida do generoso homem, que apenas queria salvá-lo. O doutor deixou para trás anotações e alguns compostos misteriosos. Logo depois do ataque, Muzan se sentia diferente, ele não estava normal. Ele percebeu que o medicamento estava funcionando, seu corpo ficou extremamente forte. Mas tinha um pequeno problema: o sol. Ele não podia andar no sol, seu corpo simplesmente já não aguentava mais aquele impacto. Quando entrava em contato com a luz solar, seu corpo começava a doer, uma dor insuportável. E em questão de alguns milésimos de segundos, ele era reduzido a pó, passando assim a evitar o contato com a luz solar. Essa agora era sua maldição. Muzan, ao perceber isso, viu que morreria se fosse atingido pela luz solar. Passou a agir pelas sombras. De acordo com ele mesmo, sua liberdade havia sido restringida e ele já não poderia mais fazer tudo sozinho. Ele teve mais um colateral: o anseio por se alimentar de humanos. Era a fome pura, a vontade quase que insaciável de atacar os outros seres humanos em volta de si. Era uma fome incontrolável, mas para Muzan isso não era um problema. Como sabemos até aqui, pela sua crueldade, Muzan não se importava com as outras pessoas, então atacar elas era o menor de seus problemas.
ou sequer ele considerava um problema. Para ele, era fácil resolver. O sol era o mais irritante. Ele não queria sua liberdade restringida, ele queria se tornar o ser perfeito. Ele queria andar sob a luz solar. Isso virou sua ambição, isso virou seu novo sonho, isso virou o que Muzan mais queria na sua vida. Ele procurou pelas anotações do médico e viu o composto que ele usou para fazer o medicamento. Um medicamento que ainda estava em estágio experimental. O composto principal era o lírio da aranha azul. Esse lírio-aranha de cor azul, uma cor bem comum para um lírio de aranha que normalmente são vermelhos, virou de fato o novo objetivo do Muzan. Sua vida passou a ser dedicada à procura desse lírio. Mas onde ele estava? Era possível ser cultivado? Era possível achá-lo na natureza? O que era esse lírio? Só o médico sabia. E o médico já não tinha mais vida para dizer onde achou aquela planta. Então tudo se passou agora como uma incógnita. Muzan viajou por todo o Japão em busca desse composto. Sua ambição agora era a imortalidade. Ela só aumentava e aumentava, o que o fez disseminar a sua espécie em busca da evolução. Ele queria que algum dos Onis que ele criasse evoluísse e conseguisse pela evolução superar o Sol. Assim, ele teria uma chance de capturar esse demônio e usá-lo para fazer experimentos ou simplesmente fundi-lo a si mesmo, assim alcançando seu objetivo de andar sob a luz solar. E ao mesmo tempo, isso também era bom para Muzan, já que ele podia usar seus subordinados para fazer certos serviços para ele, não só ir atrás do lírio da aranha azul, mas atacar pessoas que ameaçavam sua existência. Porém, o lírio da aranha azul jamais foi encontrado, ou melhor, nunca foi encontrado pelo menos por Kibutsuji. Tanjiro Kamado se encontrou com esse lírio ainda quando era apenas uma criança, antes mesmo do nascimento de Nezuko, sendo levado até ele por sua mãe, Kei Kamado, a mesma mulher que Muzan chegou a ter contato durante sua vida. Mas, como todos sabemos, foi durante o ataque à família Kamado, e Muzan naquela noite exterminou todos os Kamados, sendo Kei uma das pessoas que lhe tirou a vida. Se Muzan tivesse chegado na residência Kamado e por simplesmente querer salvar sua família, ou por querer ajudar alguém, Kei Kamado, sendo perguntada por Muzan, poderia ter dito onde estavam os lírios ou onde eles nasciam. Muzan teria chegado ao seu objetivo com apenas uma pergunta à pessoa certa. Mas seu ego e seu egoísmo, sua pura maldade, não deixou que ele alcançasse o objetivo, como uma punição do Sol. Kanao, quando está lutando com Doma no capítulo 157, nos diz o seguinte sobre o funcionamento do corpo de um Oni, abre aspas. Os olhos de um demônio sempre estão úmidos, por isso não piscam, mas o sangue circula pelo corpo da mesma forma que o de um humano, então a cor do rosto muda, fecha aspas. Basicamente ela nos explica que em questões de circulamento sanguíneo, os Onis são muito parecidos com os humanos, afinal, Onis são criados a partir dos homens, e assim seus corpos normalmente são muito parecidos. Nesse caso da Kanao, a circulação sanguínea e os vasos sanguíneos seguem um fluxo igual, então Onis têm hematomas, Onis ficam vermelhos. Já no capítulo 173, Gyomei, quando está procurando entender os olhos de Kokushiba para alcançar um mundo transparente, ele solta a seguinte frase, abre aspas, demônios são uma alteração da forma humana. Tudo o que um demônio consegue fazer, um humano também consegue, fecha aspas. Depois dessas duas frases, chegamos a uma conclusão meio óbvia. Todo Oni tem um pouquinho de humanidade dentro de si. Sendo assim, os verdadeiros demônios em Demon Slayer são os humanos, ou uma variação dos mesmos. Muzan é um dos Onis mais peculiares de Kimetsu no Yaiba, e a sua habilidade é a pura manipulação corporal ao seu bom e belo gosto. Kibutsuji consegue tomar a aparência de outros seres humanos, conseguindo criar avatares de si mesmo, com outras aparências, para ficar em lugares de outras pessoas ao mesmo tempo, coisa que ele usava principalmente para conseguir informações de grau político. Em batalha, a sua manipulação corporal é usada ao extremo, até mesmo para manter a sua imortalidade. Ele consegue alterar seu próprio corpo internamente e externamente. Internamente, ele pode movimentar os órgãos e criar novos. Além disso, criar seu próprio sistema de funcionamento interno, onde os órgãos se mexem constantemente. Até mesmo seu gênero pode ser alterado completamente. Lembrando que Onis não precisam respirar, comer, ir ao banheiro ou qualquer coisa do tipo. Eles não têm necessidades básicas de um humano normal. Se um Oni parar em um local longe do sol, ele vai ficar ali por toda a eternidade, mesmo sem ser alimentado ou ter qualquer necessidade básica como dito anteriormente.
eles são criaturas que em teoria eram para ter a vida eterna. Externamente, Muzan consegue estender seus membros. E sim, todos os membros, eu sei que você pensou nisso. Ele usa essa habilidade para criar seu estilo de luta único, onde ele cria extensões em suas costas e pernas, algumas até mesmo mais rápidas que outras, usando todas elas para golpear tudo e qualquer coisa ao seu redor, destruindo literalmente tudo. Mas para o vídeo de hoje, a parte interessante de verdade é o funcionamento interno de Muzan Kibutsuji, pra gente saber se ele poderia ou não usar as técnicas de respiração, ou a respiração concentrada de foco total em si. Vamos falar agora um pouco sobre as respirações. Ultimamente aqui no canal, eu ando fazendo vários vídeos sobre a respiração concentrada, sobre as técnicas de respiração, sobre o funcionamento dela, e eu recomendo bastante você ver alguns deles, principalmente para entender o meu argumento aqui agora. Então vamos lá, os vídeos que eu recomendo você assistir são os seguintes. O primeiro é esse aqui, as respirações em Demon Slayer são reais, ou não, onde eu explico com calma se as respirações são algo físico ou algo ilustrativo. O segundo é a força em Demon Slayer é muito maior do que você imagina. Esse vídeo explica como funciona a força física em Demon Slayer, e o quão forte torna alguém que usa respiração concentrada de foco total, mesmo sendo um humano de carne e osso. E por fim, o terceiro vídeo é: a velocidade em Demon Slayer é muito maior do que você imagina. Aqui é um vídeo parecido com o anterior, mas dessa vez falando da velocidade, o quão rápido é um humano ou um demônio em Demon Slayer, usando a respiração concentrada por exemplo. Até onde Tanjiro, Muichiro, Mitsuri e Gyomei conseguem alcançar com sua velocidade, usando a respiração concentrada de foco total. Isso junto à marca do caçador e outros boosts dados dentro da obra, chamados de multiplicadores. Mas bom, como eu disse, se você quer entender melhor, vai nesses outros vídeos que lá eu explico com muito mais calma, mais tranquilidade e é bem mais fácil de entender até. Mas voltando ao assunto, vamos falar das respirações concentradas. A melhor definição do que elas são e a sua natureza é nos trazida por Makomo durante o treinamento de Tanjiro com Rokudaki. A falecida caçadora da água nos diz o seguinte: durante o capítulo 4, é nos dito que os humanos que participam do Demon Corp ou da milícia dos caçadores de Onis são apenas humanos de carne e sangue, onde qualquer dano recebido não é regenerado. Mesmo assim, eles dão suas vidas para proteger a humanidade. Makomo define a respiração concentrada da seguinte forma, abre aspas, é a aceleração do sangue em sua corrente sanguínea e na batida de seu coração. Dessa maneira, a temperatura de seu corpo vai aumentar. Você será capaz de manter a forma humana e ser poderoso como um demônio. Makomo também frisa que a capacidade dos pulmões é o principal componente para o funcionamento da respiração concentrada. Assim, quando o caçador puxa o ar, ele segue para dentro de seu corpo, indo para a corrente sanguínea. Os ossos e os músculos entram em estado de pânico, elevando o corpo humano para um estado de adrenalina com aumento da temperatura, dando assim a força que o caçador precisa para se igualar com os demônios. Quanto maior a capacidade dos pulmões e a capacidade física, mais forte será o uso da respiração concentrada por parte do caçador, mais alto será o multiplicador dado pela respiração. Somos introduzidos por Sumi na Hikyo a respiração concentrada de foco total constante, onde basicamente o usuário das respirações mantém a sua respiração concentrada de foco total durante 24 horas, até mesmo quando está dormindo. Alguém que consegue usar esse tipo de técnica por 24 horas tem todos os seus reflexos de agilidade muito acima dos de humanos normais. Os poucos que dominam ou são pilares ou estão em um nível muito próximo. Os Kekijutsus, a arte sangue demoníaca. Esse aqui é o apogeu dos Onis, ou também a maior arma que está por trás de um demônio. Praticamente nenhum Oni nasceu com Kekijutsu despertado. Todos passam por um processo de amadurecimento e aumento de poder, o que gera o despertar de uma habilidade única. Essa habilidade é o que chamamos de Kekijutsu, ou Tsukekijutsu, ou arte sangue demoníaca. Diferente das inspirações, os Kekijutsus são de fato reais. Eles queimam, cortam, distorcem e atrapalham tudo ao seu redor, interferem fisicamente no ambiente. Eles são reais. Eles acertam, eles atingem, não são sensações como as respirações. Os Kekijutsu são algo físico. Todos os Onis têm habilidades únicas e específicas, habilidades que vão além até do controle sobre o espaço e o aprimoramento corporal. Eles não podem ser roubados ou reproduzidos por outros Onis, ou seres humanos, obviamente. Cada Kekijutsu é criado unicamente através das afinidades de cada demônio. Normalmente as afinidades são criadas neles ainda quando humanos. Dois exemplos disso são Kyogai e Nakimi. Ambos eram músicos em suas vidas como humanos, mas quando viraram Onis, ganharam Kekijutsus
que interferem diretamente na manipulação do espaço através de instrumentos musicais. Então a gente sente uma tendência entre os músicos de ter controle sobre espaço ou controles gravitacionais. Kokushibo era um samurai, um espadachim Kodoumano, alguém que virou uma referência na arte da espada. Já como demônio, sua principal habilidade eram as luas sangrentas, o que complementava suas técnicas, a respiração da lua. As luas sangrentas, junto à respiração da lua, viraram uma verdadeira arma de ataque para a lua superior 1. Uma respiração onde os efeitos ilustrativos são reais, permitindo assim o aprimoramento e a criação de 16 formas. Kaigaku, usuário da respiração do trovão, um caçador de Onis, seguiu o mesmo caminho de Kokushibo, se tornando um caçador Oni de respiração real. Sua respiração do trovão era complementar ao Kekijutsu. Seu Kekijutsu se tratava de raios negros, que causavam cortes que se abriam em seu inimigo. A habilidade se mistura perfeitamente com a respiração do trovão. Por ser uma habilidade única, desenvolvida através de experiências como humano, os Kekijutsus não podem ser replicados ou copiados por outros Onis. E isso inclui Muzan Kibutsuji. Isso é independente de Muzan absorver ou não o dono da habilidade. Ele não poderia copiá-las de nenhuma maneira. Mesmo que Muzan absorvesse a Nezuko, ele até poderia copiar os aspectos físicos e entender como funcionava perfeitamente o corpo de Nezuko Kamado, mas não poderia de modo algum copiar ou usar o seu Kekijutsu, as suas chamas. Bom, entendemos que os Kekijutsus não podem ser copiados, e nem mesmo o rei dos Onis Muzan Kibutsuji conseguiria algo desse nível. Mas e as respirações? Será que Muzan poderia usá-las? Ou melhor, será que qualquer Oni poderia usar as respirações concentradas? Difícil, mas vamos lá. A resposta é sim. Sim, Muzan pode usar respiração concentrada. Qualquer Oni pode usar a respiração concentrada. As técnicas de respiração não são exclusivas dos humanos. Algo até meio irônico. Mas sim, as armas dos humanos podem ser usadas pelos Onis. Onis podem usar as respirações sem nenhum tipo de restrição em si. Na verdade, os Onis são mais propensos para o uso das respirações, justamente por conseguirem manipular seus corpos em algum nível, assim como Daki e Gyutaro conseguiam fazer. O próprio Muzan Kibutsuji poderia exigir que as respirações fossem uma arma por parte dos Onis. Ele tinha quem ensinar e quem passar os conceitos da respiração concentrada de forma incrivelmente precisa. Um mestre espadachim. Ele tinha ao seu lado alguém como Kokushibo, a lua superior 1. Mas não se engane, provavelmente ele é um excelente professor. É possível dizer que Muzan seria até um usuário compatível com a chamada respiração do sol, pois bastaria fazer alterações em seu próprio corpo para se adaptar a todas as formas dessa respiração, cumprindo assim todas as exigências feitas pela respiração do sol para o seu uso. Ele poderia criar 6 braços que a respiração exige, poderia manipular seu corpo para ter mais flexibilidade, poderia aumentar a força de suas pernas, ele poderia fazer qualquer coisa. E sim, a respiração concentrada do sol aceitaria Muzan como usuário, já que não se trata de algo divino. Então por que não vemos tantos Onis, ou o próprio Muzan, usando técnicas de respiração concentrada? A resposta é bem simples. Não é necessário. Onis não precisam de técnicas de respiração concentrada de foco total. Eles não precisam ficar mais fortes fisicamente. Eles já são fortes naturalmente. Eles já têm sua própria criação e sua própria natureza, a força física aprimorada e multiplicada em várias vezes. Muito mais que qualquer humano normal. Até um dos melhores usuários de respiração como Gyomei não chega nem mesmo aos pés de alguém como Kokushibo, Domo ou Akaza. Quando olhamos para Kaigaku e Kokushibo, percebemos algo bem interessante. Nenhum deles usa o máximo de suas técnicas, e nem o máximo de suas habilidades na realidade. Eles se restringem para se manter fiel ao seu estilo de luta. No fundo, Kokushibo nem precisaria usar uma espada. Ele poderia cortar os caçadores usando suas próprias mãos, ou simplesmente um soco. Seu soco já destruiria um corpo humano normal. As luas sangrentas, seu Kekijutsu, poderiam simplesmente ser spawnadas em grande escala, sem dificuldade nenhuma, dominando toda a área ao redor do Oni. Assim como ele mandou o Muichiro e o Genji, entre aspas, churrasco. O mesmo serve para Kaigaku. Ele não precisava usar a respiração do trovão, a restringindo a uma espada. Ele poderia fazer como Hantengo, Zorakuten, Sekido e simplesmente atirar para todos os lados em um fluxo infinito de raios negros, o que não só aumentaria sua chance de acertar os caçadores, como faria dele alguém muito mais letal. Se Kaigaku usasse nesse nível sua respiração e o seu Kekijutsu, provavelmente Zenitsu jamais conseguiria derrotá-lo. Ele não conseguiria lidar com o flood de técnicas de Kekijutsu extremamente rápidas como as de Kaigaku.
E é por isso que Onis não seguem o caminho das respirações. Os seus Kekijutsus e estilos de luta compensam ao máximo qualquer aprimoramento físico que as respirações concentradas podem dar a eles. Muzan, sem nem mesmo usar as respirações, já era o homem com maior força física na história. Em questões de velocidade, talvez só atrás de Orochi. O fato de se aprimorarem fisicamente, para os Onis é coisa de humano, eles não precisam, é desnecessário. E por isso preferem não usar respirações concentradas, ou sequer têm vontade de aprendê-las, para eles é uma técnica inútil. Mas mesmo assim, qualquer demônio tem o potencial de usar as técnicas de respiração concentrada em um nível maior que qualquer caçador dentro da obra, já que o corpo deles tem um potencial infinito. E bom, chegamos aqui ao final do vídeo e eu quero aproveitar esse momento aqui para mandar um salve lá para os membros aqui do canal. Cara, vocês são membros, obrigado demais, ajudam demais o canal a continuar crescendo. Eu até montei um cenáriozinho aqui, ficou bem legal eu acho, ficou bem confortável. Eu espero que vocês tenham gostado e vamos dar um salve para todo mundo, então vamos lá. Um salve para os Sashiras, Samuel Roster, Theo Nascimento, Ítalo Silva, Paulo Alexandre, Luiz Igor, Luiz Henrique e Olavo Ribeiro. Um salve para o Shinobi, Igor Araújo, o Shinigamis, Takumi, Léo Souza, Biel Teorias, o Cósmico, CD Game e Z Mike. E por fim, o Saitama, Kale Coutinho. Sério galera, obrigado por apoiar o canal de coração, agradeço demais. O apoio de vocês é muito importante, eu fico muito, mas muito feliz toda vez que vocês aparecem pelo canal aqui. Então eu sempre tô lendo aí os comentários. E no mais, obrigado por chegar até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo, um abraço e falou!